Bom, galera, bom dia. Vamos lá, vamos fazer mais uma mentoria química VIP Med para resoluções de provas discursivas. Nesse sabadão aqui, vamos fazer a provinha de 2024 da UERJ, prova discursiva. Então, aquela metodologia que o LF usa para resolução de questão aplicando o conteúdo. Então, a gente vai pegar a questão, eu vou dizer qual é o padrão de resposta, mas a gente vai trabalhar o conteúdo em cima de cada assunto abordado. Beleza? Então, esse sábado agora, exatamente 8h19, 8h09 para quem está aqui ao vivo. Então, a galerinha que está assistindo gravado, esse sabadão aí, dia 28 de junho. Então, a prova já está chegando. Então, galera, vamos lá. Vamos aqui, que tá sempre 2 sábados por mês, a LF vai fazer uma provinha discursiva com vocês, né? Sempre nesse horário de 8 às 10, não passando muito disso para também não atrapalhar muito o sábado da galera. E quem está assistindo aí a gravação, aproveite bastante, dá pausa no vídeo, tenta fazer a questão sozinho, depois compara com a resolução e pegue o conteúdo que é abordado na questão, tá? Sempre importante. Então você vai estar assistindo o vídeo questão por questão, e cada questão eu vou colocar o assunto abordado. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução. Esse é o nosso lema. Bora resolver. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Primeira questão, e aquilo que eu sempre digo para vocês, né? A prova da UERJ, ela vai graduando os níveis de dificuldade. Então começa com uma questão mais tranquila, aí vem a segunda questão, aí você vai se insuflando, daqui a pouco vem uma quarta, quinta questão que te dá uma... Ih, calma aí, não é bem assim, né? Então, essa prova aqui de 2024, então só fazer aqui rapidinho uma análise, né, da prova como um todo. Não foi uma prova tão difícil quanto a de 2025. 2025 eu achei algumas questões um pouco acima do tom em relação à prova de 2024. Tem uma questão de 2024 que é um assunto que quase ninguém aborda, acho que nós vamos ver dentro do Química VIP Med, tá? Que foi uma questão de hidrólise. Para esse ano de 2025 para 26, né? Eu vou falar com vocês durante as aulas, mas eu estou pensando aqui numa possibilidade de cair algo que ainda não, que não tem um tempo que não cai, que é KPS. Então a gente vai falar bastante de KPS nas nossas aulas, tá? Mas é um assunto que, sei lá, eu estou apostando nesse assunto para a provinha desse ano. Mas vamos lá, vamos resolver a questão 1. A questão 1, ele diz assim: o elemento químico carbono fundamental na constituição de compostos orgânicos. Então, quem está aqui assistindo já ao nosso curso de Química VIP Med, nós estamos falando de Química Orgânica. Então, a gente já falou bastante do elemento químico carbono, das suas características, né? O carbono, ele pode fazer hibridização sp3, se ele estiver realizando as 4 ligações, geometria tetraédrica. Se ele fizer uma ligação π, cada ligação π que um elemento faz, seja ele carbono ou qualquer outro, ele vai perder um orbital de maior energia da hibridização, então ele passa a ser sp2. E se ele fizer 2 πs, né? No caso do carbono, ele pode fazer 2 πs com uma tripla ou 2 duplas, ele passa a ser sp. Então, o legal é sempre entender isso, que cada ligação π, né? Lembrando que na tripla 2 são πs e uma é sigma, então cada ligação π requer um orbital de maior energia não hibridizado. E no caso do S do P, de maior energia é o P. Tá? Então a gente tem que lembrar isso, né? É importante para a química orgânica a gente entender bem as possibilidades de ligações que o carbono pode realizar. E aí ele diz assim, ele apresenta 3 isótopos. Vamos lembrar aqui rapidinho que isótopos são elementos de mesmo número atômico, tá? Então, isótopos são elementos que possuem o mesmo número atômico. Então, em seguida, determine... Aí ele pede assim, isótopos, dentre eles o carbono 14, que é instável, e ao decair emite partícula beta. Opa! Então, a gente já está envolvendo aqui um conceito importante de radioatividade. Tá? Vamos subir aqui a nossa tela infinita, para a gente lembrar aqui que radioatividade... né, é a capacidade, né, está associada, é um fenômeno que está associado à emissão de radiação.
E essa radiação, né, ela pode estar em forma de partícula. As principais partículas, alfa, beta e nêutron. Tá? As principais partículas são essas aqui. Bom, e existe a radiação gama, né? E ela tem essa representação aqui. Como é radiação, ela não tem carga e não tem massa, né? Apenas radiação. Então, a gente tem que lembrar que quando um elemento ele emite radiação, ele sofre, né, alterações na sua composição. Então, quando o elemento ele emite partícula beta, ele vai sofrer um processo, né? Vai sofrer um processo de que a gente chama de decaimento. Então, ele vai alterar algumas de suas propriedades, tá bom? E quando ele emite partícula alfa, a mesma coisa. Então, a gente tem que lembrar da lei de Soddy-Fajans, né? Quando um elemento tem número de massa A, número atômico Z, se ele emite uma partícula alfa, o número de massa dele cai em 4 unidades e o número atômico dele cai em 2 unidades. E aí ele se transforma, né, obviamente, em outro elemento, né, que eu não vou chamar não mais de X, vou chamar de Y, para ser mais coerente. E se esse elemento emite uma partícula beta, ele se transforma num outro elemento e vai ser isóbaro, porque vai ter o mesmo número de massa. E aqui vai ser Z mais 1. Tá legal? E se ele emite um nêutron, a gente também vai fazer a mesma análise aqui. Isso é o que a gente chama de lei de Soddy-Fajans. Beleza? Então fizemos aqui uma revisão rápida de radioatividade. Tá? Lembrando que outro assunto importante de radioatividade, que caiu, né, na prova de 2025, é aquilo que nós chamamos de tempo de meia-vida. Então, nós fizemos lá uma questãozinha, se eu não me engano, a questão 6, na prova de 2025, caiu, né, o conceito de tempo de meia-vida. Tá? Bom, vamos lá. Aí ele diz assim, ó, identifique o número de prótons desse elemento químico. Você vai identificar o número de prótons desse elemento químico observando esse valor aonde? Na tabela periódica. Então, a tabela periódica ela não te dá o número de massa. Lembrando que número de massa é uma coisa. Na tabela periódica, aquele valor que vem aqui em cima do elemento, vamos pegar aqui, por exemplo, o cloro, esse valor aqui que vem na tabela periódica, isso aqui é massa atômica. Tá? Massa atômica é a média entre as massas dos isótopos. Número de massa não vem na tabela periódica. O que vem na tabela periódica é isso aqui. E isso está na tabela periódica, assim como o número atômico. Então você vai lá na tabela periódica, procura o carbono. Obviamente você não vai achar o isótopo 14, você vai achar o quê? O elemento químico que vai estar representando os 3 isótopos que ele cita aqui do carbono. Quem são eles, LF? Não importa para a gente na questão, mas existem 3 átomos de carbono com diferentes números de massas que são representados pelo elemento químico carbono. O que é importante você saber que como a massa atômica lá no carbono, na tabela periódica, ela é próxima de 12, é aproximadamente 12, significa que o isótopo 12 do carbono é o mais estável. Tá? Então, quando a gente pega uma tabela periódica com os valores aproximados, a gente acaba confundindo, né, o elemento químico que está na tabela periódica, que é a representação dos isótopos, com o isótopo mais estável. Então, isso é importante a gente ficar atento. Tá? Número de massa a gente não tira na tabela periódica. A gente precisa de informações para calcular ou a questão vai te dar como ela nos fornece aqui, a do 14. Tá bom? Então, vamos lá. Identifique o número de prótons desse elemento químico. Então, o carbono possui número atômico igual a 6. Logo, possui 6 cargas positivas, 6 prótons. Pronto, respondi. LF, se eu boto C igual a 6 prótons, é o suficiente? É o suficiente, tá? Eu estou aqui dando uma enfeitada, mas é o suficiente. Mas é aquilo que eu sempre digo, informe para o avaliador qual comando você está respondendo. Tá? Então, como é que ele vai saber? Se você bota só assim, 6 prótons,
Ah, respondi. Não é legal. Não é legal. Bota lá C igual a 6 prótons, o número de prótons é igual a 6, que ele vai saber que você está respondendo o primeiro comando da questão. Em seguida, determina o número de nêutrons do carbono 14. Então, para o carbono 14, ele tem essa representação. Então, como é que a gente calcula o número de nêutrons? A gente sabe que o número de massa é igual a Z mais N. Logo, N, que é o número de nêutrons, vai ser A menos Z, 14 menos 6, igual a 8 nêutrons. Então, a gente tem 8 nêutrons aqui para o carbono 14. E nomeia o elemento químico formado em seu decaimento. Então, qual é o decaimento? O decaimento é carbono 14. Então, vou botar aqui, ó, equação de decaimento. Equação de decaimento. Nós temos aqui a formação, eu vou chamar aqui de elemento X, depois a gente vai identificá-lo, tá? Mais beta menos 1. Então, como é que a gente vai resolver isso? Ó, primeiro a gente vai colocar o somatório de todas as massas tem que dar igual a 14, como beta é 0, X vai ter 14 de número de massa. Ah, eu vou procurar lá na tabela periódica, LF, o elemento com 14 de massa. Não vai não. Não vai não, porque a identidade de um elemento químico está associada ao número atômico. Então a gente tem que descobrir qual é o número atômico de X. Eu vou chamar o número atômico de X de ZX. Então 6 tem que ser igual a ZX menos 1. Então eu vou passar o menos 1 para lá. ZX é igual a 7. Agora sim você vai lá na tabela periódica e procura o elemento que tem número atômico igual a 7. Você vai encontrar quem? O nitrogênio. Então, nomeie. Então, você vai dar um nome. Nomeie o elemento químico. Então, o que você vai botar? O elemento químico formado é o nitrogênio. Pronto. Beleza? Então, essa é a primeira questão. Uma questão que envolve um conceito importante, tá? Esse conceito de você procurar o elemento químico pelo número atômico. Isso é muito legal. Ó, primeira aula de estrutura atômica, a gente fala de A igual a Z mais N, então as pessoas acham que isso é besteira. Ah, para que eu estou estudando isso? Cai. Estrutura atômica, classificação periódica é importante. Tá? Todo conteúdo é importante. Então não dá para a gente ficar, eu só vou estudar o que cai. Beleza, mas a química, ela é um conteúdo, ela é uma disciplina que ela precisa de conceitos, mesmo que não cobrados diretamente, mas ela precisa de conceitos indiretos para que você consiga resolver determinadas questões. Tá legal? Pelo menos você entender a resolução. Isso é o mais importante. Tá legal? Bom, vamos agora para a segunda questão.